Paz do Senhor, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 58, que diz: Quando seus vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. Essa passagem ela vai falar sobre o nascimento de João Batista, ao qual esse nascimento ele vai marcar um novo capítulo na história, onde nós vamos ver que, após ali 4 séculos, não tinha se levantado nenhum profeta em Israel, por 400 anos não havia se levantado, e a partir dali de João Batista, nós vamos ver o Senhor levantando ali um profeta, alguém que iria estar falando, e anunciando e preparando o caminho do Senhor. Nós vamos ver que todos aqueles que foram anunciados, ainda como criança, queria nascer e iria exercer um papel, importante, no reino do Senhor Jesus. Nós podemos observar no tempo de Moisés, quando Moisés nasce, quando Samuel ele vai nascer, marcando ali a passagem dos juízes para a monarquia. Então nós vamos ver que todos esses que são prometidos do Senhor e que nasce num tempo profético, Tudo vai acontecer num tempo onde o Senhor ele tem algo a revelar para o seu povo, E João Batista agora, ele vai estar ali entrando entre a época da lei e a época da graça, onde Lucas ele vai narrar esse nascimento, afirmando que Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Tudo aconteceu conforme fora previsto por quem? Pelo anjo Gabriel. E ali nós vamos ver que são destacadas dentro dessa passagem, do nascimento de João, nós vamos ver que é destacada ali cinco importantes bênçãos, que estão relatadas dentro dessa leitura do que vai falar do nascimento de João, que é do versículo 57 até o versículo de número 66. E uma das primeiras bênçãos que ali vai estar relatada, que está relatada na palavra do Senhor, é a bênção da comunhão, que é o nosso texto do devocional. Quando seu vizinho e parente ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. Os vizinhos se alegraram. Então, o nascimento de João foi um milagre de Deus na vida de toda aquela família, de todos daqueles que ali estavam observando, todos viram como um milagre, porque uma mulher e o homem já eram avançados em idade, ali puderam ter realmente, geraram um filho, e isso é uma promessa do Senhor, Então, as bênçãos do Senhor, nós vamos ver, ela traz o quê? Traz alegria, E a alegria ela vai estar sempre constante na vida daquele que teme ao Senhor, E a alegria é o intuito de trazer realmente para a família, para os parentes, daquela bênção, algo que era impossível, Então o Senhor nos abençoa para que nós possamos realmente, para que o seu poder seja visto através das nossas vidas. Então, isso, é algo prazeroso, algo que traz comunhão, algo que traz bênçãos realmente para a vida da família de todos os parentes. Uma outra bênção que foi realmente derramada sobre a vida deles foi a bênção da comunhão, A palavra do Senhor vai dizer, que no 8º dia, quando fora circuncidado, o menino queriam dar-lhe o nome, de seu pai, Zacarias, aquele fora da bênção da obediência, ali nós vamos ver que essa bênção, nós vamos ver que eles obedeceram ao mandamento do Senhor, Eles obedeceram ali, cumpriram ali toda a lei judaica, que era levar o menino ao 8º dia para ser circuncidado, Com isso era um sinal de aliança com Deus e de aliança com o povo, Então eles não fugiram, não desobedeceram à lei do Senhor, Muitas das vezes
né? As pessoas querem fazer, querem ser bem-sucedidas, querem realmente ser abençoadas por Deus, mas não querem obedecer à sua lei, não querem obedecer à sua palavra. E aqui nós vamos ver, né, Zacarias, né, ali levando o menino para ser circuncidado, né? E também uma outra obediência está em relação ao nome do menino, né? Queriam dar o nome do pai, como era de costume na época, como era naquela época, né? O menino tinha o nome do pai, né? Mas ali nós vamos ver que Zacarias ele não aceitou que fosse chamado, né, o seu nome, mas o nome era para ser chamado de João, né? Que está aqui na palavra. No oitavo dia, quando foram circuncidados, o menino queria o nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe disse: de modo nenhum, o nome dele será João. Né? O nome dele será João, conforme foi prometido. Ele escreve, diz a palavra, que ele escreve ali numa tábua, né, o nome de João ali, e todos vão ficar maravilhados, né? A importância aqui é de que Zacarias ele não vai seguir nenhuma expectativa humana, nem sociais, né? Mas o propósito profético, né, anunciado pelo anjo Gabriel é o que ele vai seguir, né? Ele era um pai que se preocupava com seu filho em cumprir o que? O propósito para o qual Deus havia criado. Para qual o propósito, né? De que Deus realmente tinha permitido aquela criança de nascer. Tinha um propósito. Então, o propósito para aquilo que qual é a vontade de Deus, né? Ele não pode ser realmente impactado nem mudado por causa da cultura, por causa da época, porque realmente o outro nome é mais bonito. Não, Zacarias não olha para isso, nem Isabel. Eles estavam preocupados em saber qual era o nome do menino. O Senhor deu o nome, Gabriel, o anjo Gabriel, vai falar do nome, e ao falar o nome, eles vão seguir aquilo dali. Ah, mas a tradição é botar o nome do pai. Não, vai ser colocado o nome de João. E João, ele significa, né, Deus é misericordioso. Então Deus usou de misericórdia para com a vida daquela família. Então que também nós possamos ser obedientes ao Senhor. É interessante, né, que a preocupação, né, de realmente de que o filho cumprisse o propósito para o qual Deus havia criado. E é isso que nós precisamos olhar, né? Então, os pais precisam direcionar os seus filhos e direcionar eles ao propósito daquilo que é a vontade de Deus, né? E não se desviar, não, né, deixar com que as coisas, a riqueza, o trabalho, né, a cultura, né, venha direcionar os filhos para algo que não é realmente a vontade de Deus. Então, João sabia, ele obedeceu a palavra, obedeceu ao Senhor, né? E isso deixou todos ali ficarem espantados, se maravilhavam, né, com toda aquela situação que estava acontecendo naquela família. Outra bênção que é derramada sobre a vida deles é a bênção do milagre. E essa bênção, né, ela vem à medida que Zacarias ele foi ali curado, né? Ele ficou ali após 9 meses, ficou mudo, né? E nós vamos ver ali que imediatamente a boca lhe abriu e desimpedido a língua falava louvando a Deus. Versículo 40, 64 de Lucas 1. Né? Imediatamente ali a boca dele abriu e ele começou, se soltou e ele pôs a falar. E o que ele fez? Louvou a Deus. Né? Então nós devemos perceber, olha como a alegria, né? Como o Senhor estava trabalhando naquela família, naquela casa, né? Como o Senhor estava operando naquele lugar, né? E nós precisamos também, como servos do Senhor, né, expressar nosso sentimento, contentamento, satisfação, né, louvando e exaltando ao Senhor, né? O milagre realmente foi imediato e público, né? Impactou realmente toda aquela região, né? O testemunho ali, né, da que foi impactada ali, toda aquela região ficou impactada, né? E aí nós vamos ver uma outra benção, a benção do testemunho, né? Que o nascimento de João foi acompanhada ali, né, por toda aquela comunidade, né? Quando eles viram ali, né, o Zacarias também abrindo, falando, louvando ao Senhor depois de 9 meses que estava mudo, né? Isso impactou os moradores daquela região. E a palavra diz que eles ficaram possuídos de temor, né? Todos ficaram com muito medo,
né? Em toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre esse acontecimento. E nós observamos que os milagres do Senhor, as bênçãos do Senhor, são para ser testemunhadas. Nós vamos ver que tudo que acontece, né, na vida do servo do Senhor, né, quando nós somos abençoados, né, isso vai ecoar por toda a região, como ali, né, por toda a região da Judéia, aquela região montanhosa, todo mundo falava daquilo, todo mundo estava, né, falando, né, vendo como o poder de Deus. Então, o que o Senhor faz na nossa vida deve ecoar na vizinhança, deve ecoar na região, em todos os lugares, né? As nossas conquistas devem ser vistas, né, como favores de Deus e divulgada com o intuito de glorificar o nome do Senhor, do nome do Senhor ser exaltado. E é isso que a bênção do testemunho realmente sobre aquela casa impactou aquela região, né? E isso nós precisamos se atentar para isso. Muitas das vezes o Senhor tem abençoado e muitos não têm, né? Isso não tem ficado entre quatro paredes, isso não tem se falado, isso não tem sido para glorificar ao Senhor. Quantas curas, quantos milagres Deus fez, né? Pessoas que passaram por tanta enfermidade, que até muitas das vezes tem tanto propósito, né? Quando eu ficar curado, eu vou testemunhar, eu vou falar do meu milagre, eu vou fazer. Hoje em dia eu vejo pessoas que receberam curas que não contam mais, acha que só porque aconteceu contou uma vez, duas, mas não conta o seu milagre, não divulga, não fala que o Senhor cura, né, as enfermidades, que o Senhor liberta, que o Senhor livra. Né? Então a bênção do testemunho, à medida que nós somos abençoados, em todo o tempo nós vamos lembrar e vamos estar testemunhando para glorificar o nome do Senhor e para aumentar a fé daquele que está ouvindo a palavra do Senhor. Né? Quantas pessoas hoje já não testemunham porque acho que já passou o tempo e não precisa falar que Deus curou, né? Que Deus libertou, que Deus fez algo. Então, que nós possamos continuar testemunhando e vidas venham ser impactadas, né? Pelo poder realmente, eles possam ver o poder do nosso Senhor. Outra bênção que foi derramada sobre essa família é a bênção da mão do Senhor, né? Lucas diz no versículo que a mão do Senhor estava com João, e a consequência disso é que crescia e se fortalecia em espírito, né? Então, quando a mão do Senhor ele está sobre a vida do homem, sobre a vida de uma pessoa, né? Como ele diz no versículo 66 aqui, e todos que ficavam sabendo dele se perguntavam: o que este menino vai ser? Pois a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor, né, quando está conosco, ela nos abençoa, né? A mão do Senhor realmente, ela vai nos direcionar, né, profeticamente, de acordo com a vontade do Senhor. Vai nos direcionar, né, para que nós possamos caminhar no centro da vontade do Senhor, né? E a mão do Senhor sobre as nossas vidas, ela vai nos abençoar. É uma bênção, porque é o Senhor nos direcionando, é o Senhor, né, nos guiando, nos protegendo. E a mão do Senhor estava sobre João, né? E todos perguntavam: quem virá a ser, pois, este menino? Porque tantos milagres, o milagre do nascimento, tudo que aconteceu, né, eles observavam. Então a mão do Senhor estava sobre a vida dele. Porque quando nós olhamos, quando a mão do Senhor não está sobre a vida, né, de determinadas pessoas, e essas pessoas não são abençoadas, não são, logo é perceptível, né, a gente já observa que já não anda mais como andava anteriormente, porque a mão do Senhor já não está sobre a vida dessa pessoa. Então, que nós possamos trilhar o caminho do Senhor para que a mão dele esteja sobre as nossas vidas, nos abençoando, e que todos venham perguntar, né? Pois a mão do Senhor está com ele. O que este menino vai ser? Né? Essa era a visão de todo. Então, uma família piedosa é uma família abençoada. Então, a família que serve ao Senhor é uma família abençoada. Nós observamos que os vizinhos e parentes também são abençoados através dessa família, né? Os filhos são abençoados, a região toda é abençoada, né? A família cristã são famílias abençoadoras, tá? São famílias que abençoam as outras famílias. Então, nós possamos também estar nessa caminhada, sendo conduzido, né, como uma família que dá testemunho, né, uma família que está a cada dia
né, sendo observada e que anuncia o Evangelho do Senhor Jesus. Né? Cada pai é responsável por educar o seu filho no temor do Senhor. É a responsabilidade de cada pai. Né? Devemos criar um ambiente de fé e piedade em nossa casa. Esse ambiente de fé e piedosa na nossa casa, isso deve ser criado a cada dia. Né? Quando nós educamos nosso filho no temor de Deus, a mão do Senhor está sobre eles. Então, que nós possamos, nesse dia, refletir nessa palavra e crer que a mão do Senhor está sobre todos aqueles que estão andando de acordo com a sua palavra, se preocupando nos mínimos detalhes, em adorar, em exaltar o nome do Senhor, em testemunhar, né, em favor, né, do Senhor e falando realmente das maravilhas que o Senhor tem feito. Então, que as bênçãos do Senhor, né, estejam sobre a sua casa, né, sobre a sua vida nesse dia, em nome de Jesus.